Fala galera, beleza? Eu sou o Denison Lima e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje a gente vai estar trazendo 10 carros super confiáveis, verdadeiros tanques de guerra para você comprar, que custam até 30 mil reais. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. E o primeiro da nossa lista aqui, ele nunca pode faltar aqui porque realmente é um carro muito bom, é um carro confiável e um carro barato. É um Fiat Palio. Ele é 2006-2007, está com 117 mil quilômetros rodados, manual, gasolina e álcool, cor verde, IPVA pago e licenciado. Ele tem bancos com regulagem de altura, desembaçador traseiro, travas elétricas e vidros elétricos, está por 17.900. Vamos ver a foto dele. Esse daqui é um carro que realmente ele é muito econômico, é inimigo dos mecânicos porque ele não quebra fácil, para andar tranquilo, sem ter dor de cabeça. Claro que você tem que olhar o histórico do carro, porque não adianta nada ter um carro bom e o histórico do carro, como são carros de segunda mão, ele pode ter tido um dono que não cuidou direito dele e pode ser um grande problema para você. Se o dono anterior cuidou direitinho, ou seja, você tem um belo carro aí. Tá novinho esse carro, tá vendo? É um carro muito bom mesmo. Acho que vale a pena, ele é econômico, mecânica é fácil, não é uma mecânica difícil. Se tiver em boas condições aí, acho que vale a pena. Mas vamos para o próximo. E o próximo da nossa lista também é um carro muito bom. Muita gente acha feio, outros acham bonitinho. Tem muita gente comprando um carro desse aí para turbinar, fazer um track day por aí. É um Ford Ka de primeira geração. Ele é 2002, está com 217.480 km rodados, tá bem rodado esse daqui. É câmbio manual, gasolina, cor branco, aceita troca, dá para negociar aí. Ele tá por 12.499, vamos ver as fotos dele. Tá bonitinho, apesar de eu não achar ele um carro tão bonito, é um carro muito compacto, muito pequeno, mas é um carro bom. Se você tá procurando um carro que não vai te dar dor de cabeça e que é um carro urbano, né, que cabe em qualquer vaga, cabe em qualquer lugar, você consegue estacionar ele fácil, é um carro pequenininho, ele é muito simples, é um carro que não tem muita coisa, mas vai te atender muito bem aí para você dar umas voltinhas no final de semana e sem gastar muito e sem levar pro mecânico, que é o mais importante. Mas vamos para o próximo. E o próximo da nossa lista também é um verdadeiro tanque de guerra. É um Honda Civic. Ele é 2002, está com 184.170 km rodados, automático, gasolina, cor prata, aceita troca. Ele tem airbag, ar quente, CD play, desembaçador traseiro, ar-condicionado, rádio, retrovisores elétricos, rodas de liga leve, sensor de estacionamento, travas elétricas, vidros elétricos, volante com regulagem de altura, bancos em couro e direção hidráulica. Tá por 20 mil reais. Vamos ver as fotos dele. Tá bonito. É um carro muito bom. Acho que vai te atender muito bem aí. Obviamente é um carro que vai um pouquinho a mais do que eu já mostrei até agora. Mas é um carro muito bonito. Ele é bastante confortável. Se você quer um carro mais completão, esse aqui tá ideal para você. Todos os carros da linha Civic são muito bons, porém tem que analisar a questão do dono anterior, como foi feita a manutenção e principalmente o New Civic, que foi muito judiado. Ele teve dono que judiou muito desses carros. É um carro que você tem que ter um certo cuidado antes de comprar. Mas esse aqui tá um carro muito bonito, vale a pena dar uma olhadinha no carro desse aqui. Muito bonito, muito confortável, bom de dirigir. Mas vamos para o próximo. E o próximo da nossa lista também não pode faltar, um carro muito bacana, um carro muito bonito. Eu acho esse carro muito bonito até hoje. É um Toyota Corolla. Ele é 2003, está com 119 mil km rodados, automático, sedã, gasolina, cor preto, IPVA pago. Ele tem alarme, ar quente, banco regulagem de altura, desembaçador traseiro, ar-condicionado, encosto de cabeça traseiro, rádio, retrovisores elétricos, rodas de liga leve, travas elétricas, vidros elétricos, volante com regulagem de altura e direção hidráulica. Tá por 26 mil reais. Esse é um carro que dá para comprar de olho fechado, cara, porque a Toyota já tem essa vantagem de ter um motor mais confiável. E esse carro não é diferente, esse carro é muito bom, é um carro confortável, é bonito, mas é essencial dar uma olhadinha antes de comprar. Você não pode comprar pela internet, né, gente? Ele tem um conforto muito bom atrás para quem vai no banco de trás. É um carro legal, é um carro bacana, acho que vale a pena você dar uma analisada num carrinho desse aí, caso você queira um carro desse. Ele bebe um pouquinho mais, não é tão exagerado assim, mas em compensação é um carro muito, mas muito confiável, um verdadeiro tanque de guerra. E o próximo da nossa lista, cara, esse aqui é de fato um tanque de guerra. Esse aqui anda em barro, anda em qualquer lugar, sobe morro, desce morro, tranquilamente, sem te dar dor de cabeça, sem você precisar levar para o mecânico. É um carro muito bom, é um Fiat Uno. Ele é 2007-2008, está com 140 mil km rodados, manual, a gasolina e álcool, ou seja, flex, cor azul, aceita troca, dá para negociar aí. IPVA pago e licenciado. Ele está por 18.900. Vamos ver as fotos dele, tá bonito. É um carro muito bom, é um carro que você vai poder moer ele à vontade aí, que ele não vai quebrar fácil não. Você tem que fazer um esforço muito grande para poder quebrar, porque ele não quebra fácil. E detalhe, é muito econômico.
muito, mas muito econômico esse carro. Qualquer Fiat Uno é um carro muito bom e confiável. Eu acho que vale a pena dar uma olhadinha no Fiat Uno se você quer economia e não quer pagar mecânico. Esse daqui é um verdadeiro carro inimigo dos mecânicos. Porém é um carro que não tem conforto nenhum. Mas você vai ter uma recompensa aí com economia, tanto de combustível quanto de mecânico. Você não vai gastar com mecânico não. Mas vamos para o próximo. E o próximo da nossa lista também é um carro que divide um pouquinho de opinião. Eu gosto muito desse carro. É um Honda Fit. Ele é 2003-2004, tá com 187.203 km rodado, manual, gasolina, cor preto, aceita troca, aceita troca. Ele tem airbag, ar quente, CD play, desembaçador traseiro, ar-condicionado, limpador traseiro, rádio, retrovisores elétricos, rodas de liga leve, travas elétricas, vidros elétricos, volante com regulagem de altura, bancos em couro, CD e MP3 player. Tá por R$25 mil. Esse carro já foi mais barato, porém o carro hoje em dia está subindo muito de preço. E com isso, esses carros acabaram subindo bastante também. Você acha mais barato, mas tem que ver como é que está a condição do carro. Esse aqui parece que tá legal, tá bonitinho. É um carro econômico também, não é um carro beberrão. É um carro que não vai te dar dor de cabeça, porque essa lista é justamente isso. É para você não ter dor de cabeça e não ter que levar para mecânico direto. Porque não adianta nada você comprar um carro e ele não sair da oficina. Aí é para acabar. Mas esse aqui eu acho que vale a pena. É um carro bonito, relativamente confortável, não é tão confortável, mas tem um certo conforto. Eu acho que esse aqui vale a pena você dar uma olhadinha, porque você não vai ter dor de cabeça nenhuma com um carro desse se tiver com a manutenção disso, tiver tudo certinho. Mas vamos para o próximo. O próximo da nossa lista também é um carro muito bom. É um Chevrolet Corsa. Ele é 2007-2008, 177 mil km rodado, manual, gasolina e álcool, ou seja, flex, cor prata, único dono, IPVA pago e licenciado. Ele tem alarme, ar quente, desembaçador traseiro, encosto de cabeça traseiro, limpador traseiro, travas elétricas, vidros elétricos e direção hidráulica. Tá por 22.500. Vamos ver a foto dele. Tá bonito, tá novinho esse carro. Que esse aqui vale a pena dar uma olhadinha nesse aqui em específico, né? Porque é um carro muito bacana, muito bom, não dá problema fácil. Ele tem uma mecânica muito confiável, como todos os outros que eu já mostrei aqui. Acho que vale a pena dar uma olhadinha no carro desse. Você não vai ter dor de cabeça nenhuma com um carro desse. Mas vamos para o próximo. E o próximo da nossa lista é um carro que eu acho que essa versão aqui é a mais bonita de todas, na minha opinião, pelo painel, pelo conjunto todo. Eu acho essa versão muito bonita. É um Volkswagen Gol G3. Ele é 2003, tá com 192 mil km rodado, manual, gasolina, cor prata, IPVA pago e licenciado. Ele tem ar quente, desembaçador traseiro, rádio, vidros elétricos e direção hidráulica. Tá por 16.999. Vamos ver as fotos dele. Essa versão é muito bonita mesmo. Tapete tirável de cara, deixava até sem tapete, mas o tapete é horrível. Eu acho o painel mais bonito dos Gol, é desse Gol G3. E o motor dele é extremamente confiável, como todo motor AP. Esse motor AP, você encontra peça em tudo quanto é lugar. Qualquer mecânico mexe, é um motor fácil de mexer. É um carro muito confiável, é um motor muito confiável. Acho que vale a pena, é um carro bonitinho, um carro legal, tá um pouquinho antigo, um pouquinho ultrapassado, tá, mas se você quer um carro confiável, nessa faixa de preço, eu recomendo um Gol G3 também. E vamos para o próximo. E o próximo da nossa lista é um carro, é um sedã, é o Nissan Versa. Ele é 2012, tá com 216.572 km rodado, tá bem rodado, manual, flex, cor preto, aceita troca, aceita troca. Todas as revisões feitas pela agência do carro, único dono, IPVA pago e licenciado. Ele tem airbag, alarme, ar quente, CD play, computador de bordo, desembaçador traseiro, ar-condicionado, encosto de cabeça traseiro, retrovisores elétricos, travas elétricas, vidros elétricos e direção hidráulica. Esse passou um pouquinho de 30 mil, tá por 30.990. Vamos ver as fotos dele. É um carro muito bom, esse é um carro já mais completo, apesar de eu não achar um carro bonito, mas é um carro bom, e essa é a proposta do vídeo hoje. Óbvio que tem gente que vai amar esse carro, gosto é questão pessoal, talvez eu não compraria um carro desse, mas é uma opção aí de até 30 mil reais, então eu trouxe o Nissan Versa por essa característica, por ele ser muito confiável, e além do mais, ele tem um certo conforto, eu acho que vai te atender muito bem aí. Esse Nissan Versa eu recomendo, mas vamos para o próximo e último da nossa lista. E o próximo carro da nossa lista é um Chevrolet Celta. Ele é 2011-2012, está com 127 mil km rodado, manual, flex, cor preto, IPVA pago e licenciado. Ele tem ar quente, travas elétricas, vidros elétricos e direção hidráulica. Está por 26.790. É um carro muito basicão, mas é um carro que é econômico, não vai te dar dor de cabeça. É um carro que a mecânica dele é confiável, mas obviamente tem que analisar tudo direitinho para não ter dor de cabeça. Às vezes o carro é muito bom, mas teve um dono que não foi tão bom assim, que não cuidou direito do carro, então acaba tornando um carro que era bom uma bomba. Então vale a pena dar uma analisada direitinho em todos os carros antes de fechar negócio. Ver o que te atende mais. Aí sim, depois disso, sabendo disso, fecha uma boa compra com segurança. É isso aí, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou desse vídeo, já se inscreva no canal se você não for inscrito e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E para você que ficou até aqui, meu muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!